Noite, pessoal. Vamos iniciar então a nossa live de hoje. Temos aí um tema muito interessante para a gente falar hoje e é com muita alegria que a gente vai iniciando. Queridos aí participantes, nós temos aí um tema bastante interessante para a gente falar. Vou dando boas-vindas ao pessoal que está chegando. Muito bem-vindos. Hoje, dia 14, a gente tem aí pela SOBEC uma live que a gente vai falar de um tema muito interessante, extremamente importante para os enfermeiros do bloco operatório. O nosso tema da live de hoje são as emergências intraoperatórias, a segurança em primeiro lugar. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando e logo mais também aos nossos convidados. Hoje nós temos muita gente bacana para a gente conversar aqui no nosso Instagram, na nossa live. Já vou dando as boas-vindas ao Wagner Boa Aguiar Júnior. noite. Oi, Wagner. Tudo Seja bom? muito bem-vindo. O Wagner é nosso diretor da Comissão de Eventos Regionais aqui da SOBEC. Wagner é enfermeiro, está aí atuando no bloco operatório, firme e forte, né, Wagner? Graças a Deus. Que bom. É isso aí, nesse dia chuvoso, meio frio, mas a gente está firme aí, né? Pois Na nossa missão. hoje foi a E eu quero aqui luta destacar nessa isso, chuva tô sempre toda. na luta, né? Quero aqui destacar alguns recados antes da gente estar começando o nosso bate-papo. O primeiro recado é a campanha da SODEC. Quem é você no bloco operatório? A nossa campanha Quem é Você no Bloco Operatório, ela quer dar voz ao profissional do centro cirúrgico, do centro de material, da recuperação anestésica, de todo o país. Nós queremos que o profissional, colaborador de enfermagem, no bloco operatório, ele possa contar um pouco da sua experiência, né, um pouco como é que ele faz para cuidar do amor de alguém, né, o cuidado singular, a importância da sua atuação. Faça um vídeo breve, participe desse nosso movimento. Nós teremos vários momentos lá no nosso congresso, inclusive, para retomar esse assunto tão importante que é a valorização e a identidade do profissional do bloco operatório. Não deixe de participar. Estamos esperando seu vídeo, o seu também, Wagner. Com certeza. Não E vamos participem de falar então do tudo. nosso congresso, né, Wagner? Nosso congresso está chegando, está Sim. aí, né? Estamos próximos, né? A inscrição está aberta, 16º Congresso de Enfermagem de Centro Cirúrgico, Recuperação e Centro de Material. O primeiro lote ainda está em vigência até dia 30 de junho. Não deixe de aproveitar também essa oportunidade, né, através do nosso site. E os associados têm muitos benefícios e descontos. Nossos trabalhos também estão abertas às submissões, você pode mandar seu trabalho de pesquisa, seu estudo, aproveite, mande para o nosso congresso para que você possa apresentar, seja em forma de pôster ou trabalho oral. E, claro, uma das razões de nós estarmos aqui hoje, né, Wagner? Queremos divulgar o Sim. nosso curso de emergências intraoperatórias para pacientes adultos e pediátricos e também os times de resposta rápida no centro cirúrgico. Nós estamos com as inscrições abertas até dia 6 de julho, porque no dia 8 nós faremos uma prática muito interessante aqui na SOBEC, com o Wagner e todo o seu time. Vai ser uma oportunidade única de você aprender mais sobre o atendimento às emergências adulto e pediátricas no centro cirúrgico. E temos outros cursos também abertos, inclusive agora, dia 24, nós temos o simpósio de infecção de sítio cirúrgico, da APC, parceria da Sim. APC com a SOBEC. Temos a jornada de Recife, pessoal aí de Não... Recife, Ó, manda um Recife, joinha. hein? Dia 1º de julho Vamos estaremos lá, né? juntos em Recife. Quem puder Isso, todas as participar. informações no site, isso. O Wagner vai Tudo. estar lá, vai ser uma oportunidade única de participar desse momento. E mandem as suas perguntas aqui para a nossa live. Nós vamos aqui começar, né, o nosso bate-papo com o Wagner, nosso convidado mais do que especial. E queria começar, então, falando, Wagner, um pouquinho das emergências no bloco operatório. Tem alguma emergência aí que você consegue dizer essa é a mais frequente e para essa a gente precisa ficar mais atento porque isso pode acontecer a qualquer momento e vai acontecer em algum momento para quem trabalha aí no bloco operatório. Tem alguma emergência?
Tem sim. A gente, inclusive, até agradecer a oportunidade, porque a Sobec aí, com os cursos de emergência intraoperatórias, né, a importância do enfermeiro, né, do bloco operatório, saber manejar as principais emergências, né? Nossos pacientes são cada vez mais graves, são cada vez mais complexos, né? E você tem desde as arritmias até a parada cardiorrespiratória, você tem as anafilaxias também, né, que podem trazer aí complicações para o enfermeiro. Então a gente fala, né, por que que a gente traz esse curso, né, no dia 8 de julho, a gente pode fazer o presencial, né, tem a prática presencial, também tem a parte online. Por que que é importante? Para que o enfermeiro possa se preparar, né? O bloco operatório, Débora, você sabe mais do que eu, ele tem a sua especificidade. Então, uma coisa é você atender uma emergência, né? Numa enfermaria, no pronto-socorro, numa terapia intensiva, não é fácil. No centro cirúrgico, ainda tem toda a questão tecnológica, né? A gente tem as emergências na cirurgia robótica, a gente tem as emergências intraoperatórias acontecendo no meio de cirurgias complexas, cheias de equipamento, de escopias e tudo mais. Então, eu acho que é importante que a gente, né, que trabalha no centro cirúrgico, que trabalha no perioperatório, possa fazer um curso dessa magnitude. Por quê? Porque a gente vai ter a oportunidade de estar na Sobec, né? Claro, quem puder fazer o presencial no dia 8 de julho, dentro do centro de simulação. Né? Eu não conheço nenhum outro local que tenha uma sala cirúrgica, né? Como a gente tem aí na sede, com equipamentos de simulação de alta fidelidade. Então, acho que realmente é importante. E com relação ao que você colocou, né? Então, a gente tem o quê? Muitas arritmias, tanto no intra quanto no pós-operatório, né? Infelizmente, não são todos os serviços que o enfermeiro admite paciente, porque isso faz toda a diferença, né? Quando você tem um enfermeiro que admite, faz uma visita pré-operatória, ele consegue aí triar, né, junto aí com a equipe médica de anestesia, os pacientes que podem vir a complicar no intra e no pós-operatório. Mas, assim, arritmias, parada cardíaca, choque anafilático, né? É o que a gente vivencia. E não existe procedimento sem risco, né? Você sabe tanto Uhum. quanto eu que tem a questão do trauma anestésico cirúrgico. Então, o Aham. paciente ele vai ser submetido a uma anestesia. Ah, mas é uma local. Não interessa, né? Você vai injetar lidocaína ali na corrente do paciente. Então, nós já tivemos um evento de um paciente com uma cirurgia local, teve uma PCR em sala, né? Por quê? Porque justamente ele já tinha comorbidades prévias, então a gente não deve menosprezar. Então, a diferença é que no dia 8 de julho, como o pessoal brinca, o manequim volta várias vezes. E o É paciente não tem verdade. a oportunidade. Então, eu acho que a gente, Débora, você da aula, tanto quanto eu, a gente carece nas instituições de ensino de simulações, né, de treinamento de habilidade. Eu acho que o enfermeiro, principalmente do bloco operatório, ele vai para a área e ele aprende lá na prática, né? E não deveria ser assim. Ele deveria simular, deveria treinar primeiro antes de chegar lá. A gente fala, um piloto de avião não pega um avião e vai aprender com os passageiros. Ele vai simular. Por que que a gente não vai simular? Né? Então, a gente fala muito sobre cirurgia segura. Então, as emergências intraoperatórias, elas vão perpassar por isso daí, né? Sim. Então, eu acho importantíssimo. E não só adulto, como pediátrico também. Vai ter criança, né? Vai ter o time de resposta rápida aí com o nosso colega do Sírio, que vai... Porque a gente Isso. sabe que, né? Teve a parada, por exemplo. E aí, o anestesista vai estar naquela cirurgia. Quem vai ajudar? Né? O enfermeiro vai estar ali cuidando das outras salas. Então, quem vai ajudar? Então, o time de resposta rápida no centro cirúrgico, ele é um ganho. Né? O código azul dentro do centro cirúrgico, ele é um ganho. Então, eu advogo, você me conhece. Comigo é simulação, é habilidade. Eu acho que quando a gente pratica, a gente não esquece, né? O que você ouve, você esquece. Agora, você colocar a mão na massa, aquela adrenalina. Então, no dia 8 de julho, eu espero muito ter vocês nos cursos, né? Até a gente vê aí, os valores são muito acessíveis, gente. Eu até Sim. brinco, daqui a pouco o McDonald's está mais caro do que um curso nosso. Então, É assim, verdade. não é verdade? É Então, verdade. venham fazer dia 8 de julho. É isso aí. Olha, eu vi aqui um comentário que acho que vale a pena a gente falar, né, da nossa presidente. Quem nunca passou por emergência no centro cirúrgico? É verdade. Quem nunca Sim, teve que sair correndo ou, né, se pegou ali numa situação.
em que teve que atender um paciente numa situação de uma emergência. E a Cássia Peniche está dizendo que precisa vir conhecer a sede nova. Estamos aqui só esperando você, Cássia, mandando beijo também para você, hein, Com Wagner? certeza, não, a Cássia Peniche, ela que me Precisa, né? apadrinhou. Eu lembro dela no começo, ela que me apadrinhou, É que verdade. viu em mim um É, talento, e que estamos bom. aqui. Que E, bom. e uma Estamos coisa que então a no meio de Giovana, amigos aqui no nessa meio de live, né? amigos, É e uma coisa verdade. uma coisa interessante é que a gente lida, né, com a equipe multiprofissional. Então, na hora não é fácil, você tem que manter a calma, você tem que manter o Sim, equilíbrio e direcionar, porque senão fica. O que é pior na sala, Débora, é aquele pede-pede, né? Então, todo sim. mundo pedindo tudo ao mesmo tempo e o circulante pegando. Volta com, mas eu pedi o gelco, o fulano pediu o gelco, tudo. Então, pera, né? Então, o enfermeiro, além de entender, né, claro, saber como manejar uma emergência intraoperatória é importante, mas além disso, né, ele precisa também ter a questão gerencial. Então, pega tudo. E na simulação a gente faz muito isso, né? Aham. O colega fala, mas eu pedi, mas a pessoa ouviu. Então, é comunicação em alça fechada, Débora. O mais importante é você se comunicar no bloco operatório, né? Então, Ô, é você ter Wagner, e clareza. na simulação a gente consegue chegar nesse ponto de conseguir treinar essa comunicação mais efetiva entre os profissionais? Como é que isso acontece na simulação? Para que a gente possa. Porque a comunicação é difícil no centro cirúrgico, aí você falou, imagina numa emergência, todo mundo pedindo aqui e ali, né? Como que a gente consegue fazer isso na simulação? Olha, eu até brinco, porque quando a gente vai dividir os profissionais para entrar no centro de simulação, porque a gente, como é que funciona, né? Você vai fazer todo, aí eu vou fazer agora, eu vou vender aí a propaganda, né? Então você vai ter Claro. todo o escopo das aulas no EAD, né? E você pode vir, e quem puder vir na presencial, né? Vai poder também ali, a gente vai fazer um briefing antes, a gente vai conversar um pouquinho, vamos rever os pontos chaves e a gente vai atender. Nessa hora, eu até brinco, quem está no grupinho ali sentado, a gente já desmembra. Por quê? Porque é claro que você quer entrar na simulação com seus amigos, isso eu acho ótimo. Só que para você Sim, treinar a questão da comunicação, tem que ser com pessoas que você não conhece. Essa é a mais difícil. é verdade. Então você pega pessoas ali aleatórias, vamos formar uma equipe, né? E a comunicação vai ser essencial, principalmente na hora do atendimento, né? Então, às vezes a pessoa fica chateada, nossa, mas eu falei que eu queria que aspirasse aquela epinefrina e ninguém aspirou. Eu falei, realmente, porque ninguém te ouviu, né? Então, você tem lá na nossa sede, você vai ter exatamente isso. Primeiro que o ambiente já está todo climatizado no centro cirúrgico. Sim. Então, se você não pediu, o procedimento não vai ser feito. Então, a comunicação em alça fechada entre os profissionais é fundamental. Então, isso muitas vezes é o que pega no atendimento. Sim. Outra coisa, discussões, né? Eu Uhum. falo assim, gente, a sala operatória não é local para você discutir, né? Se É você verdade. quer conversar alguma coisa depois, é no final do atendimento. Aí você faz um Isso. debriefing com a sua equipe, você chama a sua Aham. equipe e você conversa, né? A oportunidade de melhorar, né? Então, deu problema, não foi como você queria, o que a gente pode melhorar? Então, o Sim. debrief é fundamental. Isso a gente faz na sede, a gente vai fazer. Aham. A gente chama, a pessoa fala, ai, Wagner, eu tô ali, eu tenho vergonha. Vai lá, treina, faz, né? O foco cirúrgico em cima de você, né? Aquele monitor apitando, né? A gente agora está com uns manequins aí Isso. novíssimos, estão querendo ser O estreados no dia, pessoal vai estrear no curso. o Vai pessoal vai ser estrear no uma curso. oportunidade. Então, então assim, Legal. vai ser assim. Então, nesse cenário, quando você sente aquela adrenalina e você volta, a gente senta, poxa, o que poderia ser diferente? Né? Isso a gente também fala com a nossa equipe, né? Então, esse curso é essencial. Aliás, as simulações no centro cirúrgico são essenciais, Débora. Sim, Né? Eu acho que é a gente verdade. não pode esperar a coisa acontecer, e não só de emergência operatória, você pode simular Várias várias situações, né? situações, né? Uhum. Eu acho que o mais importante é a comunicação. Eu falo muito isso, né, no centro cirúrgico, com meus colegas, né, também com circulantes. Eu acho que o enfermeiro ele precisa no centro cirúrgico ter clareza na comunicação e equilíbrio. Se desesperar,
não adianta, a equipe se desespera. Então, a Aí a simulação vai te equipe ajudar vai nisso. junto. Uhum, A equipe vai junto. é verdade. Então, a simulação ajuda isso. Criança, né? Aquela criança. Então, assim, a equipe vai junto. Né? Então, a Legal. gente está aí para ajudar. E aí, dia 8 de julho, eu espero que realmente é feito todo o investimento. Né? A Débora aí, gente, ela fez toda a Vamos parte estar junto aqui. com as meninas aí da Sobec do EAD. Tá lindo. A gente gravou a aula. Né? A gente vai gravar a simulação para você ver alguns casos e você vai chegar tão bem Isso, preparado. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar. São poucas as oportunidades que nós temos para isso. Então, verdade. dia 8 de Então, acho que julho, já, gente, até já respondendo aqui uma pergunta, né, da Carol, onde vai ser fala o aí. curso. O curso tem um conteúdo online que já está sendo veiculado, as inscrições estão abertas. Para a prática presencial do dia 8 de julho, está aberto também, tá Sim, bem? Então, você pode se inscrever na plataforma de cursos através do site da SOBEC mesmo. claro. O, E sem o medo, né, curso Débora? online está com Venha. aproximadamente. O curso online ele vai ter mais ou menos de 6 a 8 horas, contando com a parte dos materiais e também com a avaliação. Deve ter mais ou menos de 6 a 8 horas, não mais do que isso. E a prática que vai ser um dia repleto de emoções, aí como o Sim. próprio Wagner está contando para a gente. Sabe o que eu E a fiquei gente vai fazer um pensando, Wagner? briefing antes. Quando A gente tem vai uma fazer um briefing situação de antes. emergência, Sim. você comentou, né? É legal alguém depois problematizar, ver o que não deu certo com a equipe, enfim. Sim. Mas ali na prática, é possível que alguém fique observando e fale, olha, gente, vamos ver isso, ou precisa ter alguém já determinado para isso? Ó, eu sou a pessoa que vou observar, ou não, é meio assim, a pessoa já vai meio que olhando e depois traz, ou tem alguém que fica mesmo com esse olhar, mas assim, eu vou observar o que essa equipe pode melhorar para depois trazer para um debriefing. Como é que é, assim, no dia a dia Sim. mesmo, lá dentro do centro cirúrgico? Você Ô, determina Débora, alguém que fica o responsável ideal por é essa que isso observação? aconteça. O Tá. ideal é que isso aconteça. Então, começou a emergência, que você determine, olha, esse circulante, por exemplo, esse técnico de enfermagem vai ser responsável aqui para ajudar a equipe cirúrgica. O outro vai ficar com o anestesista. O outro vai ser responsável por pegar o material. Eu vou ficar no tempo. O anestesista vai estar na via aérea. A gente vai ter. Então, é importantíssimo que você delegue as funções. É importantíssimo. E controle. Por quê? Porque se imagina, né? Todo mundo pedindo tudo ao mesmo tempo, né? Naquele estresse. Então, assim, você acaba sobrecarregando, porque você dispensa 3 ou 4 circulantes funcionários para poder ir buscar material para voltar. Então, assim, fica um estresse. Então, se você delega a função, é o ideal. Então, uma coisa importante, começou a emergência, vocês vão ver, delega. Então, vai lá, você vai ficar no tempo, você vai ajudar o anestesista na via aérea, você vai ajudar a equipe cirúrgica, você vai encaminhar, né? Você vai buscar materiais e o tempo é importantíssimo. Durante atendimento, né? Imagina o estresse. Quanto tempo fez a epinefrina? Ninguém Sim, anotou, ninguém lembra. Isso é aí, verdade. De aí tudo fica passa muito aquela. rápido, E né? tudo passa É muito tudo muito rápido. rápido. E Aham. aí, quem vai controlar? Né? Então, você tem que controlar também a questão das medicações, né? Ajudar o anestesista. E nisso, eu acho que o ganho, né, do time de resposta rápida, nesse nosso curso, a gente vai estar conversando com um colega que é especialista em time de resposta rápida, a gente chama de TRR, do intraoperatório, Isso, né? Porque aí a expertise do TRR vai ser muito fundamental. E com é certeza. claro que tentar entender o que aconteceu, né? Então, assim, é um politrauma, então o paciente ele está parado porque ele teve um sangramento, ou é aquela velhinha Aham. da ortopedia que estava lá internada há X tempo no pronto-socorro, e na hora que começou o procedimento pode ser um TEP, porque aí você consegue antecipar algumas ações, É não é verdade? verdade. E a gente não Aham. pode falar também do transporte, porque assim, a gente, no dia 8 de julho, a gente vai falar não só sobre como atender, mas como é que eu transporto esse paciente do centro cirúrgico com segurança para a UTI, não é? Porque o enfermeiro é responsável pelo transporte. Então, como eu vou planejar esse transporte? O que eu preciso levar nesse transporte? Débora, não é inaceitável, né? A gente vê relatos de colega transportando um paciente sem monitorização. Né? A Nossa, gente está em São Paulo, mas mesmo em São Paulo sim, você vê isso. Então, é verdade. e
né? Ah, fulano acabou o oxigênio, a bateria de tal coisa. Então, assim, até Sim, nisso a gente tem que se planejar. é Então, eu acho que verdade. a gente vai conversar não só sobre o que eu faço na emergência, mas como depois dela, né? É que a gente vai falar muito sobre esse nosso curso do dia 8 de julho, a gente vai estar focado aí na parada cardiorrespiratória, né? Ah, Mas, assim, legal. também tem outros assuntos aí Sim. E outros que a gente, aspectos que envolvem, né, tão importantes quanto, sim, né, a própria, né, né, o calor ali do momento, né? Tem quem outras coisas que a gente sabe, precisa. com a demanda que a gente tiver no dia 8 de julho, a gente não faça o curso das emergências anafiláticas, né? De anestesia, É isso mesmo. Isso hipertermia mesmo. maligna, vera difícil. Então, tudo vai É depender do verdade. dia 8 de julho. Vocês sabem, É né? Se ninguém verdade. quiser É o tema verdade. morre, né? E não é Mas com verdade? certeza é um tema que não termina, né? Não Porque termina. todo mundo, como É. a gente já falou, já se deparou com uma emergência. E se não se deparou, vai se deparar, com certeza, não tem jeito, né? Sim, sim, É, sim. uma coisa que o pessoal tem dúvida, por exemplo, né, tá lá durante a cirurgia, o paciente está lá aberto. Aí, de repente, ele tem uma arritmia e precisa ali de um atendimento imediato. É, durante o ato cirúrgico, né, se o paciente para, como que a gente garante a segurança desse paciente, por exemplo, em relação à própria dinâmica da cirurgia? Porque eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? E o paciente Sim. lá com o abdômen aberto, às vezes até mesmo, né, outro órgão, enfim, né? E aí? Como é É o que que a eu gente faço? fala, né? Então, se eu tenho um paciente que ele está lá, vamos começar uma laparotomia exploradora, né? Então, ele está com o tórax fechado. Então, as compressões vão ser feitas de 100 a 120 por minuto, né? Claro, na linha intermamilar, nesse momento, pelo próprio cirurgião que está ali, né? No caso da parada cardíaca. Tá, Se esse tórax estiver aberto, a massagem cardíaca, né, vai ser em loco. Então, você direto. vai pegar o coração, vai ser Aham, direto. sim, A desfibrilação é a mesma coisa. Então, se eu estou com o tórax fechado, vamos botar assim, né? Eu vou desfibrilar aqui em cima. E se eu tiver com o tórax aberto, eu vou usar as pás internas. E é interessante essa questão de desfibrilar com o tórax, porque a gente tem a questão, a gente até brinca, estou vendo que tem alguns colegas aí que participam dos cursos de esporte básico avançado comigo. A gente sempre fala, ó, oh, tórax molhado, hein? Pode queimar o paciente, cuidado com o tórax molhado. Então, na hora que eu for desfibrilar, eu tenho que tomar cuidado também se eu não tenho sangue ali em volta, né? Se eu não estou Hum, colocando o olha, é desfibrilador mesmo. naquele tórax, Aham, porque às sim, vezes vem, então eu tenho que tirar aquele fluido. Na hora que eu colocar a pá, vou colocar ali, né? Tem fluidos corpóreos, pode ter sangue, e eu coloco ele, tá todo molhado, o choque vai se dissipar, pode ter sim, queimaduras, pode ter acidentes, né? aham. A gente vai usar a escadinha, uma coisa boa, né? É que o paciente, pelo menos, se estiver entubado, já é meio caminho dado, né? Para o nosso Pois atendimento, é né? verdade. Agora, as arritmias acontecem. Sabe qual é o problema, muitas vezes, Débora? É recuperação anestésica, né? Então, a gente sabe que você é especialista em recuperação anestésica, você sabe disso melhor do que eu. Quando a emergência é na recuperação, aí eu também o bicho pega, né? Doentes jovens, usuários de cocaína, né? Acabam chegando. Outro dia teve um ataque supra instável lá na recuperação. E eu achei muito bonito, porque foi um técnico de enfermagem, né? Ele chamou assim, olha, no momento ali, falou, olha, tem um paciente, enfermeiro que tá com um ritmo estranho. Eu achei aquilo muito bonito, né? Ele que foi o primeiro que viu. Porque você, às vezes, Aham, você está atendendo os outros casos, né? sim, Então, a importância também desse profissional se atualizar, né? O enfermeiro, isso é mesmo. claro, né, que o enfermeiro é obrigatório. O técnico de enfermagem, eu acho que é fundamental, né? Então, assim, precisa, né? O enfermeiro, ele precisa também educar a sua equipe. Então, não basta É só o verdade. enfermeiro saber, Débora, não basta. Eu acho É que o enfermeiro verdade. tem a obrigação de treinar a sua equipe. E, de preferência, em locos. Então, você que é enfermeiro, né? Que é estudante de enfermagem. Pode para enfermeira e estudante, né, Débora? Como é que tá aí a. Pode, claro. Então, São tudo de enfermeira e enfermeiro. estudante, venha no dia 8 de julho. Isso mesmo. Vamos lá e vamos replicar. Olha o nosso amigo Olha do lá o André, quero PRF. apresentar aqui o André. Oi, André, muito Olá, obrigado por ter pessoal. atendido o nosso convite. André é um André, sírio-libanês, enfermeiro. André. André, direto do Sírio-Libanês, Direto enfermeiro do sênior do Hospital plantão. Sírio-Libanês. O André, ele vem contar um pouquinho também da sua experiência nos times de resposta rápida. André, queria começar, já aproveitando aqui mais do que rápido a tua ilustre presença com a gente, né? Como
a gente implanta um time de resposta rápida no centro cirúrgico? E antes de você responder, quero dar as boas-vindas à Tâmara também. Nossa Tâmara, tudo pediatra. bom? Muito obrigada também, Tâmara, enfermeira. Ela é membro aqui do Comitê de Enfermagem no Processo Anestésico, aqui da SOBEC. Ela é enfermeira e ela também tem atuado junto aos atendimentos pediátricos, né, dentro aí dos atendimentos de emergência. André, então deixa eu aí mais do que rápido aí te fazer essa pergunta. Como implantar um time de resposta rápida no centro cirúrgico? Conta um pouquinho para a gente como é que é essa experiência e como é que a gente pode fazer isso funcionar dentro desse ambiente que eu e o Wagner aí estávamos aí comentando de tantas emoções que vão acontecendo, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria falar que é um prazer muito grande fazer parte dessa live. Wagner estava falando aí, meus olhos brilhavam diante de tanta expertise, diante de tanta coisa que a gente vivencia, Sim. e literalmente vai passando um filme, sabe, do que a gente pratica diariamente. Primeiro, eu queria me apresentar, tá? Como ela falou, eu sou enfermeiro sênior aqui do Hospital Sírio-Libanês, mas a minha formação de pós-graduação, de especialização, é pelo Centro Universitário 9 de Julho, em Centro Cirúrgico, Central de Material, Esterilização e RPA. E eu também sou especializado em cirurgia robótica, apesar de não ser o tema nesse momento, eu sou um dos responsáveis pela cirurgia robótica do serviço, tá? Legal. Voltando um pouco aqui à pergunta da Débora sobre como implantar um TRR no seu serviço de saúde, primeiro tem que ser na verdade, tem que estar todos envolvidos, tá? A gente não consegue, nós falamos aqui muito da importância do anestesista, da importância do enfermeiro, da importância da equipe de apoio, mas a gente não consegue nada disso se a gente não tiver um apoio de fato da instituição, algo de fato, algo de diretoria, porque envolve muitas coisas. Imagine você pegar uma equipe que não tenha esse tipo de treinamento e você colocar ele para atender. Provavelmente ele conseguirá atender, mas não com a eficiência de um profissional do time de resposta rápida. Então, para isso, obviamente, você precisa treinar a equipe. Para você treinar a equipe, Wagner falou uma coisa muito, muito boa, que foi a questão da simulação, tá? As pessoas não nascem sabendo. Você precisa treinar o que você vai executar, entendeu? E a partir daí, eu teria como ponto de partida para quem tem interesse de implantar um time de resposta rápida dentro do serviço, de fazer, antes de qualquer coisa, fazer a reunião com diretoria, fazer a reunião com o pessoal que, de fato, são responsáveis pela direção da instituição, porque vocês precisarão disso para você conseguir ter acesso a alguns cursos, alguns treinamentos. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o que o enfermeiro faz especificamente dentro do atendimento do time de resposta rápida, quais habilidades que ele está desenvolvendo no decorrer de um determinado período, porque isso somado acaba garantindo uma condição, acaba aumentando a segurança desse nosso paciente cirúrgico. Muito bom. Sim, Tâmara, realmente. Concordo. deixa eu te Tem que ter perguntar. Isso. Um apoio da instituição, né? Porque Com certeza. realmente tem que ter o direcionamento. Só para finalizar, Débora, é muito interessante isso, que parece ser algo simples, mas não é, pessoal, tá? Às vezes eu pego muitos enfermeiros e olhe que enfermeiro para padronizar, enfermeiro para criar processo, nós somos bons, somos muito bons nisso. Mas a gente precisa muito de apoio, sabe? A gente precisa muito de uma rede de apoio. Porque o direcionamento a gente até consegue, mas se nós não tivermos esse apoio para a gente fazer com que esses processos, essas ideias se tornem realidade, as coisas obviamente se tornam muito mais difíceis. E o time de resposta rápida é uma grande prova disso, tá? Se as coisas começam de cima para baixo, as coisas funcionam, porque quando você que está ali no operacional, você vai ter apoio e conhecimento suficiente para prestar uma assistência de qualidade. Sim. E a gente sabe que todos os estudos eles colocam isso, né? Que a rapidez do atendimento é fundamental, né? E não só o atendimento rápido, como o atendimento aí especializado, né? E eu acho que todos, né, tem que saber, por exemplo, o que é um código azul, o que é um código amarelo, tem que estar muito bem definido. É verdade. Né? Porque às vezes você está você está com uma emergência, olha, eu tenho um código azul de sala, né? Então todos já vão saber o que é aquilo ali. E o que ele falou, tem que ter um apoio da instituição, porque não é só você treinar a equipe, você tem que direcionar todos os protocolos do hospital para isso. Porque não dá para você ser um time de resposta rápida só no centro cirúrgico, você tem que ter uma rede de resposta rápida no hospital inteiro. Tá? Isso mesmo, concordo plenamente com você. Né? Muito, muito, muito bem colocado.
Deixa eu aproveitar aqui a presença da Tâmara, que é nossa especialista aí na parte pediátrica. Tâmara, o que não pode faltar na sala operatória para a gente atender uma emergência pediátrica? Quando a gente prepara uma sala, pensando que de repente pode acontecer uma emergência, é uma criança, o que eu não posso deixar de ter nessa sala operatória? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tâmara. Boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Quero agradecer o convite da Sobec mais uma vez, né? Ao Wagner também, né? Meu parceiro de curso, estaremos juntos dia 8. Dia 8! Né? Todo mundo junto. Sou enfermeira de centro cirúrgico, atuo na Beneficência Portuguesa e no Hospital Itaim, São Luís. Então, respondendo à pergunta da Débora, o que não pode faltar em sala para uma emergência, né? Tudo adequado para uma criança, né? A criança, ela não é um adulto pequeno, tem especificidades. Precisamos estar com todos os materiais disponíveis para atender uma emergência pediátrica, porque, diferente do adulto, a criança não avisa para a gente quando ela vai entrar, né, numa emergência, quando ela vai ter uma arritmia, quando ela vai ter um laringoespasmo, quando ela vai ter um broncoespasmo. O que eu preciso? Ter uma mesa de via aérea pediátrica montada, ter um laringo funcionante, ter o tamanho das lâminas adequadas, ter uma caixa com todos os materiais específicos para uma pediatria, né, com todos os tubos adequados para a idade dessa criança, a monitorização que é essencial, né, nesses casos. E eu preciso ter, que é mais importante de tudo, uma equipe treinada, né, habilitada, que saiba lidar com esse paciente pediátrico, né, que saiba entender quais são as alterações que ele vai ter, que escute o som do monitor e já saiba, essa criança, a saturação dela está caindo, essa criança está entrando num ritmo que não é o normal dela, né, que entenda o traçado do ECG. Então, acho que a base de tudo é treinamento, né? Precisamos de profissionais capacitados, precisamos ter material disponível e precisamos também ter jogo de cintura, né, em sala, porque às vezes podem acontecer situações em que a gente não vai estar preparado e a gente precisa saber lidar com isso. É verdade. Por isso que as simulações são tão importantes, né? As simulações, elas tentam difícil, ali... Né? Eu acho que porque a gente fica a simulação ali... ela também procura trabalhar essa questão da ansiedade, né, Wagner? Sim, porque a gente fica ansioso, né? Salvar, no momento... a criança, Sim, ela tem toda uma vida pela frente, né? Angustiante, E se você errar ali uma dosagem, 1 ml a mais, acabou. Já pior. É interessante, Débora, porque assim, geralmente quando tem uma criança, todo mundo corre, né? Todo mundo corre. Todo mundo corre, né? Todo mundo corre. É o cálculo, tudo é rediluído, né? Tudo a gente precisa diluir, rediluir, saber o que está fazendo, identificar, porque uma vírgula a mais, um zero a mais, um a mais, tudo faz diferença. Então, a gente precisa ter muita atenção, né? As nossas anteninhas, elas têm que estar ligadas 10 vezes mais quando a gente tem um paciente pediátrico, né? E conhecer esse paciente. Então, eu acho que o mais importante de tudo, quando a gente está numa emergência, é conhecer o histórico desse paciente. Por mais que o paciente cirúrgico, ele seja um paciente que vai, assim como todos os outros, é um paciente de passagem, né? É um atendimento rápido. Mas nada me impede de eu fazer uma avaliação pré-operatória antes, né, de levar esse paciente para a sala e conhecer o perfil do paciente que eu estou levando, né? Porque aí eu já vou me preparar antes disso, né? Eu vou antever o que pode acontecer antes, né? E conversar com os pais, né? Ninguém melhor do que os responsáveis para poder explicar para a gente quem que é essa criança, o que tem, o que não tem, e saber como que eu vou dialogar, né, com os pais dessa criança para tirar o máximo de informações possíveis, porque isso ajuda muito, né, quando a gente tem uma emergência. A gente ter esses dados antes do problema acontecer é super importante para nós. Isso aí, você falou uma coisa interessante, Tâmara, de você conhecer o paciente, né? A Tâmara lembra o nosso curso, o último curso, né, que teve aí, tem um gap por causa da pandemia e tudo mais, que às vezes a pessoa falava assim, mas ninguém disse que o paciente era infartado, ninguém disse que a criança tinha alergia, não era? Foi. A clara do ovo, enfim. Mas você não perguntou
Então, você trouxe o paciente, né, o manequim, né, você trouxe ele da admissão, do preparo para a sala Sem cirúrgica, perguntar. sem perguntar nada. E aí a gente brincou, né? E a cirurgia segura, né? Foi. A cirurgia segura transpassa também todo o nosso Com atendimento. certeza. E a importância do enfermeiro conhecer Isso. seu E o paciente. checklist do pré-operatório, né? Que a gente perguntou, vocês não fizeram? Vocês não fizeram Questionaram? checklist, né? Então, assim, isso transpassa. Então, ou seja, é por isso que eu advogo cada vez mais, né? A importância do enfermeiro, do pré-operatório, né? Entender que ele, na hora da emergência, quem vai ser chamado vai ser ele. Porque é o enfermeiro, se você pegar a legislação do conselho, é o enfermeiro que privativamente lhe cabe os cuidados do paciente crítico. Então, ele precisa entender, ele vai ter que estar na sala. Né? Não adianta ele correr, né? Que muitos correm mesmo, a Tamara sabe. Mas ele vai ter que atender. E não tem problema nenhum, né? Tá Você tudo atender bem, emergência, tá tudo bem, tem medo. A simulação tá para isso. A gente vai estar no dia 8 de julho com vocês, né? Justamente para treinar isso. Eu falei, bom, por onde eu vou começar? Quais são os pontos-chave? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que transportar? E a comunicação, né? Então, se eu não sei, o André sabe, a Tamara vai saber, você vai saber. Então, a gente precisa saber se comunicar, né? E respeito, né? Exatamente. A Tamara sabe, a sala cirúrgica não é um local para ficar discutindo, batendo boca, de TTT. A sala cirúrgica, você tá ali, né? Com o paciente, tem que se concentrar, né? E a gente brinca. Quando é que acontecem as piores intercorrências? Na indução anestésica. Então, na indução, Débora, o que as pessoas costumam fazer? Bater papo, né? Conversar da vida, as costas, das até férias, mesmo né? das férias. Entrou, eu quero isso, eu quero aquilo, só um minutinho, deixa a indução passar, né? Não sei o que, a indução está acontecendo. A indução é o momento de você se concentrar. Se você vai auxiliar o anestesista, você tem que se concentrar, né? Depois você coloca, né? Entubou, você respira mais aliviado. Por quê? Porque as principais intercorrências são ali. Se você pegar a literatura, você tem reação anafilática. Quais são os principais agentes? Antibiótico, bloqueador muscular. Vai acontecer onde? Na indução, né? Se o paciente tiver alguma intercorrência, vai ser durante a indução. Se o paciente tiver uma arritmia por baixo débito, normalmente vai ser na indução. Então, a gente também tem que pensar nisso. Eu brinco que a indução anestésica é uma hora sagrada. Então, é para você se concentrar. Depois você põe um papo de lado. Então, na hora do curso, vai ter emergência na indução? Vai ter emergência na indução. Ó, spoiler, ó, spoiler. André, conta um pouquinho pra gente. Quem compõe o time de resposta rápida? Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. A gente falou aí do enfermeiro, mas e aí? Você está lá na sala, de repente na indução, teve ali uma intercorrência, uma emergência. Esse time, ele entra? Como é que é? Quem que compõe? Como é que é formado? Conta um pouco da sua experiência lá no Círio também pra gente. Primeiro, eu acho importante sempre frisar que o time de resposta rápida, ele não está ali para que as pessoas que estejam precisando de ajuda se sintam ofendidas, tá? Isso é muito, muito, muito importante. É tanto que hoje a equipe multidisciplinar, qualquer membro da equipe multidisciplinar tem autonomia, tem empoderamento para acionar o time de resposta rápida quando ele julgar necessário. Tem um trecho do time de resposta rápida, uma característica no time de resposta rápida, que é a preocupação da equipe multi. Então, assim, independente do paciente, ele não sangrou, ele não tem viéria difícil, mas em dado momento, um determinado profissional dentro da sala operatória percebeu que esse paciente ele tem um potencial para ter uma degradação clínica. Ele está habilitado a chamar. Hoje, em relação a tentar manter um bom clima em sala operatória, o que é que a gente faz é comunicar. E de fato é o que deve ser feito, né? Mas comunicar no sentido de, vou chamar o time de resposta rápida. Você não está pedindo uma permissão, você só está deixando claro para a equipe que você, quanto membro da equipe multidisciplinar, percebeu que tem algo de errado com esse paciente que você vai acionar. Esse é o primeiro ponto. Esse acionamento, depois que ele é feito, ele é disparado o BIP para os membros que compõem esse time, tá? Hoje, e obviamente que existe uma variação, dependendo da instituição, obviamente que existe uma variação
trazendo para uma realidade de unidade de internação, que como o Wagner mesmo frisou, é uma realidade totalmente diferente. Mas aqui no centro cirúrgico, o time é composto de um anestesista, um enfermeiro e um representante do setor de suprimentos. São esses 3 integrantes e, a partir daí, as áreas de apoio são acionadas. A partir desse primeiro contato, dessa primeira avaliação de cenário, as demais áreas de apoio é acionada, como engenharia clínica, banco de sangue, o próprio pessoal da cirurgia fica na retaguarda para poder nos apoiar. Isso acontece na recuperação também, na recuperação anestésica também. Pode chegar o time de... O ideal é que no centro cirúrgico, como recuperação anestésica e centro cirúrgico faz parte de um mesmo bloco, o ideal é que o time que seja acionado seja o mesmo time, no sentido de já conhecer esse histórico. Para você ter uma ideia, a nossa realidade hoje, independente do profissional que esteja com o BIP e seja acionado, ele conhece, ele é treinado para aquilo, e na grande maioria das vezes ele vai conhecer esse paciente. A realidade nossa hoje aqui talvez não seja igual à realidade de outras pessoas, mas que é a realidade do prontuário eletrônico, entendeu? E aí, hoje, o que acontece em sala operatória, que é alimentado, isso também é visto na recuperação anestésica. Então, a gente consegue prestar uma assistência contínua para esse paciente. Entendi. E o time que vai prestar assistência na recuperação anestésica faz parte do mesmo time, mantendo a qualidade dessa assistência. Sim. Entendi. E também é importante a gente ver né? ter locais assim, como ele está colocando, porque às vezes o colega fala, mas eu não tenho, mas o que eu posso fazer para chegar próximo dele, né? Então isso é muito importante, né? A gente ver e ter essa troca com o centro de excelência para que a gente possa falar, poxa, o que eu posso fazer para chegar ali próximo, né? Então eu acho muito válido. E essa questão que você colocou do prontuário eletrônico facilita muito, né, gente? Mas se nós levarmos isso por uma realidade de um serviço que não tem um prontuário eletrônico, eu acho que isso pode ser feito também. Obviamente que vai ser um prontuário manual, que a gente não pode deixar de perder as informações necessárias para esse atendimento, que a gente não consegue dar continuidade, tá? Para vocês terem uma ideia, se eu me alongar, vocês me cortam, tá, pessoal? Por favor, tá? Imagina, a gente está adorando. Para vocês terem uma ideia, se nós imaginarmos o público adulto e o público pediátrico, você pode ter emergências intraoperatórias com esses 2 públicos, obviamente. E aí, obviamente que também vai ter a sua diferenciação. Se você pega um público adulto, um paciente adulto, além do procedimento cirúrgico que ele está sendo submetido, ele vai ter as comorbidades dele, que na maioria das vezes vai potencializar um risco intraoperatório para esse paciente. Diferentemente de uma criança, que essa criança, a maior preocupação sua talvez seja o fato dessa criança não ter uma reserva tão grande quanto o adulto. Sim. Imagina um adulto que sangra a partir de 500 ml para você chamar o time, uma criança é 7 ml por quilo de peso. Ou seja, você pega uma criança de 20 quilos, ele pode sangrar só 140 ml, que para nós não é nada, mas para ele é muito, entendeu? Sim. Então, essas especificidades é muito importante. Mas a gente só consegue desenvolver isso no enfermeiro por meio de um programa de treinamento. Hoje, existe um algoritmo da American Heart Association, que é o PAUS para adulto, o ACLS para adultos e o PAUS para emergências pediátricas. E hoje, os enfermeiros, a percepção que eu tenho é que quanto mais esse enfermeiro tem acesso a esses cursos, melhor é a qualidade da assistência que ele presta para esse paciente. Não tem a Porque dúvida. hoje, quando você chega em sala operatória, não é difícil você tratar uma degradação clínica. Talvez a dificuldade seja você achar a causa raiz. E aí que você precisa ter um grupo treinado para isso. Porque se você pega um profissional muito bem intencionado, mas que ele não tenha esse domínio, o paciente fez uma bradicardia, ele trata a bradicardia. O paciente fez uma hipoxemia, ele trata a hipoxemia. Só que ele não é treinado para descobrir a causa raiz. Perfeito. E a grande maioria dos pacientes que você atendem, a grande maioria dos pacientes que vocês tratam, apenas o que você está vendo, ele continua em risco de parada cardiorrespiratória, porque você não tratou a causa raiz, entendeu? Não faz o ABCDE, né, André? Um dos grandes trabalhos
trabalhos do time de resposta rápida é justamente isso. Presta aquela primeira assistência, tira o paciente daquela condição aguda e, a partir daí, você tenta identificar por que esse paciente está degradando clinicamente. Você tratou a causa, você tem uma chance maior de sobrevida desse paciente. André e Tâmara, não sei se vocês concordam comigo, né? Eu acho que os enfermeiros, os colegas, eles têm muito medo de fazer cursos de simulação. Eu acho que existe ali um receio. Congelei? Congelei. Estão me ouvindo? Isso, congelou. Ah, Voltou. eu acho que existe um medo, um receio de fazer cursos de simulação, cursos de imersão como o nosso, como os outros, como a CLS, como o PAUS. Eu acho que o enfermeiro tem que parar com isso, né? O que eu falei assim com a Débora, falei com a Tâmara e falei para você. Nossa, se eu tivesse a oportunidade, né, quando eu terminar minha graduação, de fazer mais cursos como estes, nossa, seria muito melhor. Quanto mais eu pratico, num cenário mais controlado, mais seguro eu estou para atender uma emergência. Né? Foi o que você falou, né? O enfermeiro do bloco operatório, ele tem que parar com isso, né? De, eu não vou fazer o curso da emergência. Eu não vou fazer, isso não é comigo. Isso é com a gente, né? Não é só o enfermeiro intensivista, o emergencista, que tem que saber atender. Nós também. Porque, como eu falei, o cuidado crítico é nosso, né? Então, a gente tem que abraçar. É que eu falei com a Débora, um curso como esse era para a gente já estar assim, na fila de espera das próximas 2 encarnações. Porque, assim, não é verdade? É verdade. Porque não só praticar uma emergência, mas dentro de um cenário simulado. Você teve, André, essa chance durante a sua formação como enfermeiro? Eu não tive. Você teve, Tâmara? Eu não tive. Então a gente tem que mudar. Minha formação como enfermeiro, não. Nós temos que mudar. Eu acho que é muito importante, Wagner, reforçar esse ponto, porque assim, existem ótimas instituições que oferecem esses treinamentos, né, para os profissionais. E eu acho que os profissionais têm que abraçar mesmo esses treinamentos e encarar mesmo. É um desafio, entendeu? Mas a gente consegue, porque no final das contas, a gente vai estar na linha de frente. Então, a gente precisa saber, né? A gente precisa saber com que a gente está lidando, como a gente vai agir. E, sobretudo, a gente precisa capacitar a nossa equipe, né? Muito. Porque é muito importante o papel da nossa equipe. Então, o enfermeiro treinado, ele capacita a sua equipe para atender uma situação de emergência, né? Então, se eu sei quais são as causas, se eu sei para onde eu vou, a minha equipe também vai saber. Sim. Então, é importante que o treinamento seja contínuo, né? Que eu faça reciclagens, que entre um colaborador novo, eu englobe ele nesse cenário, para poder oferecer uma assistência cada vez mais segura para esses pacientes, né? Então, assim, encarem o desafio, abracem, corram atrás de conhecimento, façam, não tenham medo. A mesma capacidade que a equipe médica tem, nós também, como enfermeiros, temos, né? Nós temos que ir atrás desse conhecimento, né? Então, o curso ele não é só para médico, o enfermeiro também pode fazer e deve, tá? Porque o conhecimento é nosso e ninguém tira de nós. Então, quando você tem o conhecimento, você sabe o que você está fazendo, você tem o empoderamento e você tem o time a seu favor, você vai ser respeitado também. Vão ouvir o que você vai falar. Porque todo mundo está vendo o esforço que você está fazendo para estar ali e sabe que você tem direção no que você vai fazer, né? Vão ouvir o que você vai falar. O enfermeiro está falando, vamos ouvir o que o enfermeiro está falando. Às vezes é uma coisa que o anestesista não deu tempo de ver, mas o enfermeiro estava lá e viu, doutor, vamos se ligar nisso aqui, o traçado mudou, tá me indicando aqui, a criança está querendo fazer um laringoespasmo, está com ronco, está com sibilo. Tá diferente, tem algo errado aqui, né? Então a gente tem que saber mesmo, tem que conhecer e ir atrás. Sim. E eu ia até falar sobre isso, né, Tâmara? Eu ia te perguntar da questão do treinamento, né? Com que frequência, mas acho que você acabou respondendo, né? O treinamento ele é frequente e contínuo, como a gente sabe, porque é algo que precisa estar todo mundo pronto para, né, prontamente ali atender aquela emergência. Surgiu uma dúvida, André, quando você falou do time de resposta rápida, da Sara, ela pergunta o seguinte: se há uma emergência durante o ato operatório, entra outra equipe para atender? É isso mesmo? Não entendeu muito bem. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Acho que é uma dúvida frequente, principalmente com quem não trabalha com time de resposta rápida, né? Acho que a
pergunta é muito boa, tá? Talvez seja a dúvida de muitos. Sim. Então, de fato, é uma outra equipe de atendimento, não é, nesse primeiro momento, não é equipe cirúrgica. O time de resposta rápida é uma equipe externa que, quando acionada, ela compõe a sala operatória, ela se junta à sala operatória para apoiar no atendimento desse paciente, entendeu? E a partir daí o atendimento se inicia. Tudo de uma sempre, o Wagner falou uma coisa muito importante, que é aquela questão de você não discutir em sala, porque a sala já é um ambiente estressante por si só. Então, essa equipe, quando chega em sala operatória, na verdade, a ideia é acolher mesmo aquela equipe que está naquele momento precisando de ajuda. E a partir daí, começa a desenvolver o atendimento desse paciente. Então, assim, é uma equipe externa que vem atender. Tá. É isso Ok. mesmo. Por isso que é importante, é o que ele falou, É. ter bem claro e ter uma política, né, da diretoria do hospital para todos, que é o que ele falou. A diretriz, para né? agregar. Isso como uma diretriz. Ali, ainda mais na equipe cirúrgica, né? Não, vem aqui dar palpite. Não é dar palpite. Sim. Ele vai agregar o seu atendimento. É que nem eu falo, questão de ouvir. Às vezes, o circulante, ele está vendo algo que a gente não viu. E aí você fala, por que você... No final, a pessoa fala, mas você não quis falar? Eu me senti acuado, com medo. Não. Nós temos que agregar. Eu acho que, enquanto enfermeiro, nós temos que agregar a nossa equipe, né? Então, com todo respeito, quer falar o que você está achando? Porque a gente também tem eles têm também a expertise do tempo, né? Então ele conhece, né? O circulante, ele conhece todo o tempo da cirurgia, os tempos da cirurgia, ela já está vendo que a coisa não está indo bem. Então, A grande verdade é que o circulante interessado, diferenciado, ele percebe muito mais coisas que todo mundo está operando. Muito, é verdade. Está muito além da gente, viu? Eu costumo falar para os meninos, vocês são nossos olhos aqui dentro, entendeu? Verdade. Então, assim, o cirurgião está preocupado com a cirurgia, o anestesista está preocupado com a anestesia, o instrumentador e monta-mesa, o circulante está preocupado com tudo que acontece na sala. É a segurança da sala, né? É verdade. E eles falam assim, né? Isso aqui Exatamente. é meu e eu vou fazer. Quem Para manda isso aqui ele sou tem, eu, né? para isso ele tem Circulante que ter interesse em se desenvolver. Para isso eu tenho que ter interesse em se desenvolver e ele tem que ser empoderado pela instituição, porque às vezes vai acontecer isso. Às vezes, só você circulante que percebeu essa alteração clínica, foi lá e falou, estou acionando o time de respostas rápidas. É isso aí. Ponto, acabou. Problema resolvido. A gente intervém, a gente atua e a gente salva vidas. Pois gente. O nosso curso aí é um curso bem acessível, sabe? Não está nada estratosférico. Eu acho que vale a pena, né? Eu falo para vocês, né? A gente advoga muito em favor disso. A gente já fez esse curso na outra vez, a Tamara estava junto. É como é enriquecedor, né? Até para a gente que está lá ministrando, a gente aprende também. Né? É então, eu vou aprender muito com a André, a Tamara nem me fale. Tem a Dani também, a Daniela também, ela é uma ótima enfermeira, vai estar com a gente também. Então, gente, olha, aproveitem, dia 8 de julho, eu espero que a Débora fale assim, não tem como caber mais gente naquela Sobec, porque a gente quer ver vocês lá, né? Isso mesmo. Gente, olha, por incrível que pareça, a gente está indo para o encerramento dessa live. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada, vai ficar sim. Mas eu queria dar a oportunidade do André dar uma última palavra, a Tâmara também. E aí, por fim, eu e o Wagner, a gente fecha. Já falei pra caramba. Deixa espaço para eles. Isso. Wagner, você não tem limite. Você não tem limite. Cala a minha boca. Eu falo mais que eu me dá cobra. Fala mesmo. Vou começar então, tá bom? Isso. Nós falamos aqui de uma série de questões, tá? Nós falamos aqui do colega enfermeiro, que às vezes tem medo de atuar com o paciente com esse nível de criticidade. E nós falamos de outros aspectos bem interessantes. Nós falamos também da necessidade de desenvolvimento. Uma coisa é certa, pessoal, ninguém nasce sabendo, tá? Isso serve tanto para os colegas enfermeiros que estão ingressando agora, quanto para os colegas que já estão há um tempo na área, tá? Hoje, a impressão que eu tenho é que cada dia eu aprendo algo novo. E é assim, cada dia eu aprendo algo novo. E isso pode funcionar com todo mundo, tá? Para isso, precisam ter interesse, precisam se envolver. Imagine você se tivermos uma enfermagem ainda mais forte. Nós temos boa
temos uma parte considerável dos serviços de saúde hoje em dia que são conduzidos literalmente no bloco operatório pela equipe de enfermagem. É verdade. Entendeu? Obviamente que a participação de médico e anestesista são extremamente importantes, que no final das contas, eles de fato participam ativamente do processo, mas toda a parte de bastidor, de deixar em condição para que as coisas aconteçam de forma segura, é feito pela equipe de enfermagem. Então, acho que essa é a oportunidade. O Wagner está falando desse curso aí, que é um curso fantástico. Essa é a oportunidade, pessoal, de nos desenvolver. É interessante saber que hoje eu trabalho no Sírio, mas eu quero ter essa ideia de que amanhã ou depois a minha família não venha no Sírio, mas vá no hospital ali da esquina e que o enfermeiro de lá esteja tão capacitado quanto nós estamos. Então, a ideia é exatamente essa. Enfermagem forte, prática assistencial ainda mais forte e segura para o nosso paciente. Eu acho que a mensagem que fica é essa. Legal. Verdade. Tamara? Com certeza, André. Então, gente, de tudo que foi falado, eu acho que fica muito evidente que o conhecimento é a nossa ferramenta maior, né? E isso eu falo para todo mundo, para o nosso time, para a nossa equipe, né? Para os circulantes de sala, que são extremamente essenciais em todo o processo. São os nossos olhos quando a gente sai, que a gente tem que dar, às vezes, conta de 2, 3, 4 salas, né? E estar atento ao que pode acontecer, né? E nos capacitar para isso, né? Correr atrás, valorizar a equipe que a gente tem. É muito importante você ouvir, você saber escutar. Não ouvir e deixar para lá, mas saber escutar, né? A escuta é muito importante, principalmente nas situações de emergência. Se você tem uma boa escuta, você vai saber como que você vai direcionar, né? Como que você vai liderar dentro, num cenário de estresse, num cenário que todo mundo corre para lá, corre para cá, e você saber manter o equilíbrio da situação para que o desfecho seja o melhor possível, né? Então, eu acho que as palavras do André foram essenciais, né? A mesma assistência que a gente tem num hospital de ponta, a gente também quer ter numa UPA, também quer ter num hospital público, porque profissional treinado, ele vai ser bom em qualquer lugar que ele tiver. Não precisa estar num hospital particular, né? E oferecer essa assistência para os nossos pacientes, independente dele ser um convênio, dele ser SUS, mas que a gente preste esse cuidado para todos os pacientes que precisam de nós, né? Então, eu acho que a lição que fica para a gente é que a gente é uma força muito grande, né? A gente não tem noção da força que a gente tem. A enfermagem é um braço muito forte, né? E isso é muito evidente, né? Eu tenho vivido isso cada dia mais, de forma mais intensa, e entender que cada pessoa é importante, a higiene é importante, a farmácia é importante, o OPMI é importante, a engenharia é importante, o segurança que fica lá embaixo é importante, todo mundo é importante, né? E a gente tem que dar importância para todas as pessoas que estão do nosso lado, porque somos um time. Se uma dessas áreas falhar, nós também falhamos, né? Vai chegar na gente. Então, isso é muito importante para todo mundo. E se capacitem, corram atrás, venham fazer o curso, vai estar super bacana, né? Vai ser muito legal. Quem não puder estar presencial, que esteja online, né? Mas que participe, que corram atrás. Às vezes eu não vou ter condição de fazer o curso, mas corra atrás do conhecimento, né? Porque é uma coisa que ninguém tira de você, tá? Tanto para os colegas novos quanto para os antigos. A emergência sempre vai acontecer. E se eu não souber lidar, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou atrás de quem sabe para poder me ajudar. Mas nunca fuja diante de uma situação de emergência. Enfrentem, porque a partir daí o conhecimento vem. Obrigada. Deixa eu só finalizar aqui, então, obrigada pelas palavras de vocês, nossos convidados. Foi muito bom estar com vocês nessa hora que passa voando. Só para esclarecer, o nome do curso, Emergências Intraoperatórias, Pacientes Adultos e Pediátricos e Times de Resposta Rápida no Centro Cirúrgico. As inscrições estão abertas até dia 6, conteúdos exclusivamente online, se assim você preferir, por questões de horário, enfim, mas teremos um dia de imersão aqui na SOBEC, com uma prática extremamente desafiadora e muito gratificante, com certeza. Wagner, beijo para você, nós nos vemos em breve. André, muito obrigada pela sua participação, foi excelente ter você aqui. 8 de julho,
prática presencial. Tâmara, muito obrigada pela sua presença Obrigada também. pessoal. Quero agradecer a todos, mais uma vez. a todos que acompanharam a nossa live nesse dia, que a gente possa em breve também se encontrar e vamos juntos aí em busca de conhecimento de uma enfermagem cada vez mais forte, que acho que ficou como uma mensagem dessa nossa live, né? Muito bom, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Até Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.